tudo bem? Muito boa noite para você, boa noite Goiás, nós estamos chegando. E no programa de hoje a gente vai falar de um assunto que interessa demais para nós que moramos aqui em Goiânia especificamente, porque muito se fala, aliás, muito se reclama, na verdade, sobre a mobilidade aqui na capital. Trânsito ruim, que não flui, não anda, enfim, uma série de problemas que pareciam que não iriam ter solução. Eu digo parecia porque eu acredito particularmente que agora, com essa chegada de Sandro Mabel à Prefeitura de Goiânia, haverá uma nova gerência, como ele mesmo disse, quando assumiu a Prefeitura, botou uma faixa lá sobre nova direção. Por quê? Porque ele lançou um plano, que é um plano intitulado Plano Nova Mobilidade, que vai mudar tudo no trânsito. Tudo não, vai mudar tudo errado. Tudo que está errado no trânsito, ele pretende mudar. E para isso, ele convocou um cearense que tem experiência nessa área, já foi diretor executivo do CETRANSP, da CMTC, aliás, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, e agora assume a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito. Fala bem, e eu tenho certeza que após a entrevista, você, telespectador, vai ter a sua curiosidade saciada por conta desses esclarecimentos que o Tarcísio Abreu vai prestar para a gente. Tudo bem, secretário? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui, para poder compartilhar, esclarecer. Eu acho que você começou bem, gostei. Porque o Sandro realmente tem boas ideias, tem um bom projeto. E eu estou acreditando. E nós temos ações que vão realmente influenciar e vão dar a condição da gente perceber essa mudança no trânsito da nossa cidade. Tomara que sim, né? E você, telespectador, mais uma vez, aquela informação básica. Você já viu que o programa está sendo exibido em um horário diferente, porque ele costuma ir ao ar às 19h30, só que por conta da transmissão dos jogos do Campeonato Goiano de Futebol, a TV Brasil Central e a TV Assembleia Legislativa, que são emissoras parceiras, estão transmitindo os jogos e, consequentemente, a gente subiu o horário do programa para 22h30, ou seja, 10h30 da noite. E como o programa é gravado, até por conta de uma logística para poder liberar o pessoal para atuar com mais intensidade ainda na área do esporte, nós não temos, então, ainda a participação do telespectador pelo nosso WhatsApp. Tá? Mas logo termina o campeonato, que está sendo muito bom, todo mundo assistindo, altíssima audiência, isso é bom, e é bom também para você que gosta do futebol, porque aqui na TV Brasil Central e na TV Assembleia Legislativa, você tem uma cobertura muito mais ampla, muito mais consistente dos jogos do Campeonato Goiano. Porque antigamente era apenas um jogo transmitido por uma outra emissora durante a semana. Agora são 4 jogos, pelo menos, durante a semana, divididos entre as duas emissoras. E tem um horário antes do jogo, tem o jogo e depois tem o pós-jogo. Então você tem comentário da expectativa, a transmissão do jogo e depois a análise do que veio a ser aquele jogo transmitido. Então é uma cobertura como nunca se viu, nem aqui, nem lá fora. No Ceará tem isso? Não tem não, viu? Não estou lembrado dessa situação, dessa estrutura toda aí, dessa forma como está sendo apresentado. Não lembro disso em Fortaleza, não. No Brasil inteiro, não tem parâmetro. E que bom que isso está acontecendo aqui em Goiás, que bom que está acontecendo com a TV Brasil Central e com a TV Assembleia Legislativa, onde nós estamos atuando aqui. Rapidíssimo intervalo, não é nem intervalo, é só uma vinheta e a gente já volta. Fique ligado. Tá vendo? Já estamos de volta e hoje recebendo o secretário municipal de Engenharia de Trânsito, Tarcísio Abreu. Secretaria Municipal, para ficar bem claro, que é quem cuida do trânsito aqui na capital. Tarcísio, sempre que eu faço, desculpe chamá-lo pelo nome. Pode chamar, fica à vontade, Paulo. Você é tão jovem também, mas sempre que a gente traz um entrevistado, e é a primeira vez que eu tenho o privilégio de entrevistá-lo, eu particularmente também gostaria de saber um pouco mais sobre quem é o Tarcísio Abreu, que veio lá do Ceará. Que experiência que você tem, Tarcísio? Posso chamar então de você? Pode. Então, vamos lá. Fica à vontade. Que experiência você já tinha na área de transporte coletivo, principalmente aqui em Goiânia, ou antes disso? Primeiro, quero agradecer realmente ao convite. É uma honra estar aqui no seu programa, nesse momento de esclarecimento. O Tarcísio é um filho de cearense, Tem uma família, minha esposa, Rosana, meus 2 meninos, Matheus e Lucas. Estamos aqui em Goiânia desde 2013.
sou um cidadão goiano e goianiense, já recebi o título, né, de cidadão goiano e goianiense. Me vejo muito bem adaptado à cidade, adoro essa cidade, né, sou um apaixonado, tanto eu como minha família. E eu vim para Goiânia em 2013, então de 2013 até agora, 2025, eu sempre tive envolvido com transporte. Né? Eu primeiro trabalhei no CETRANSP, depois eu fui diretor executivo da Aviação Reunidas durante um bom tempo. Eu recebi uma proposta, saí do sistema de transporte, voltei para Brasília e em 2021 assumi a presidência da CMTC, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, onde fiquei até maio de 2024. Né? Ali um grande desafio, o transporte coletivo, acho que junto com o trânsito, viu, Paulo? Acho que são dois calcanhar de Aquiles dessa nossa grande cidade, dessa nossa metrópole. Né? Então, trabalhando nisso, na CMTC, fizemos toda essa reestruturação do transporte coletivo e agora, né, tive a honra de ser convidado pelo prefeito Sandro Mabel para poder compor essa pasta da Secretaria de Engenharia de Trânsito e implementar essas ações para que a gente possa, né, dar fluidez, dar segurança e cuidar dos nossos... Já conhecia Sandro ou foi agora só? Conheci agora, eu não conhecia o Sandro, né? Na época da... Como é que ele descobriu você? Na época da CMTC, eu tive algumas reuniões do Fórum Empresarial com ele, né? Então, tive a oportunidade de entender algumas demandas para o transporte coletivo. Então, nós compartilhamos algumas mudanças, algumas ações, sempre dentro do âmbito do Fórum Empresarial. E ele também me deu uma oportunidade, nós lançamos um produto, na época era o Passe Livre do Trabalhador. Né? Ele achou interessante, eu levei isso para uma reunião do Fórum, e ele depois me levou para várias reuniões com várias entidades. Eu apresentei o produto e tudo, e eu posso falar que desde aquela época, quando nós fizemos essa reunião, nós conseguimos implementar aí 10 mil cadastros de pessoa jurídica, né, para poder fazer dentro do programa. Então, realmente, o Sandro conseguiu, com essa ação dele, impulsionar muito o passe livre do trabalhador. E esse programa foi adiante? Foi. Esse produto hoje é um produto que nós já temos aí mais de 4 mil empresas cadastradas, mais de 80 mil usuários que utilizam do passe livre do trabalhador dentro aqui da nossa cidade, faz parte da reestruturação do transporte coletivo. Então, foi naquele momento que eu tive a oportunidade de conhecer. Mas depois, né, nós seguimos caminhos, né, eu saí da CMTC em maio de 2024, fui cuidar do consórcio BRT, que é exatamente a implantação desse sistema BRT da nossa cidade. Nós temos 2 grandes BRT aqui em Goiânia. Eu fui cuidar disso e depois acabei fazendo parte de uma equipe que ajudou ele na transição. Né? Então, começamos a ajudar ele a fazer projetos, estudos, para poder compor a equipe de transição. Tá bem, agora lança o plano Nova Mobilidade. Né? A Prefeitura está lançando esse plano que prevê uma série de medidas, intervenções em vias aqui da capital. Vamos conferir primeiro uma reportagem falando sobre isso e depois o secretário vai dar mais explicações. Vamos lá, essa história de proibir estacionamento em avenidas, aquela coisa toda, tudo isso está nessa matéria do Pedro Henrique Rabelo. Vamos ver. Um dos objetivos do plano de mobilidade, segundo o chefe de gabinete da Secretaria de Engenharia de Tráfego, é melhorar a trafegabilidade do transporte coletivo, fazendo com que o cidadão goianiense possa deixar o carro em casa em algumas situações e optar pelo ônibus. Melhorando o transporte coletivo é uma das melhorias que vai ter na cidade para fazer com que aquele condutor ele deixe o seu veículo em casa e tenha a opção aí de utilizar o transporte coletivo com qualidade, com os ônibus novos, com Wi-Fi nos seus veículos, ar-condicionado, climatizado. Outro ponto que a atual gestão quer transformar no trânsito da capital é o uso de mais tecnologia. Estamos trazendo tecnologia, vamos instalar aí o verdadeiro sincronismo da cidade de Goiânia, que Goiânia precisa desse sincronismo, colocar aí semáforo onde eles são monitorados em tempo real pelo um software, demandando mais tempo para aquelas artérias que necessitam destravar mesmo. E vai chegar também, com a vinda da tecnologia, os sensores e os semáforos inteligentes, onde vai dar mais tempo para aquelas artérias que têm mais veículos e aquela rua secundária que não vem veículo, ele não vai abrir, ele vai demandar mais tempo para onde precisa, um semáforo vai comunicar com o outro. Então, essa é uma das medidas que vai ter aí no plano de mobilidade, que vai trazer aí uma melhoria, uma trafegabilidade, uma fluidez melhor nessas 26 artérias da cidade. A nova gestão de Sandro Mabel também retirou o estacionamento em vias com grande fluxo, como a Jamel Cecílio, a Avenida 136 e a Avenida Castelo Branco e Mutirão.
Caso a população tenha alguma sugestão para ser feita em relação ao trânsito da capital, existem algumas formas e a intenção da secretaria é ouvir o cidadão. A secretaria ela tem o Instagram da mobilidade, tem também o site da Prefeitura de Goiânia, onde tem ali o link da Secretaria de Engenharia de Tráfego. Então, nesses links pode sim ter ouvidoria para levar suas sugestões também. E nós estamos aqui abertos para todos e qualquer contribuinte que queira nos procurar, estamos aqui à disposição de todos. Tá bem, tem gente procurando, mas antes que a gente diga sobre pessoas que estão procurando, inclusive lojistas, em relação ao estacionamento, a gente quer reforçar aqui, secretária, a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito, não é isso? É isso. Ela que já foi AMT, SMT, ST, SMM, a última gestão, e agora 7. O que é que muda de fato na vida do cidadão que passa pelas ruas da cidade com essa mudança? O que nós estamos aqui, Paulo, acho que é importante, quando eu falo dessa nova mobilidade, nós estamos criando aqui uma identidade. Eu acho que aqui, pela primeira vez, nós temos, né, um pensamento sistêmico de todo o trânsito, sabe? Acho que a gente estava, às vezes, acostumado, ou de alguma forma, e aí, sem pensar no passado, mas olhando para o futuro, nós temos que construir uma solução que pense a cidade de forma sistêmica, que entenda ela como um todo, né? Então, a nova mobilidade são diretrizes que foram publicadas agora no último dia 17 de fevereiro. O prefeito assinou esse decreto e publicou esse novo decreto da nova mobilidade, né? Nós apresentamos essa nova mobilidade no dia 10, né, de fevereiro, dia 17, o prefeito assinou esse novo decreto, onde dá essas diretrizes. Então, essas diretrizes estão baseadas em 3 pilares. Nós estamos falando do trânsito, nós estamos falando do transporte coletivo e estamos falando da mobilidade ativa, né? O prefeito, desde o início, tem sinalizado que o transporte coletivo é que vai comandar o nosso trânsito. O prefeito tem dado esse recado e é em cima dessa diretriz... A prioridade é para o coletivo. É para o coletivo. Para os ônibus. Para os ônibus. Por que ele tem falado isso? Porque ele percebeu que nós precisamos dar fluidez ao trânsito. Então, a gente tem hoje... E são os ônibus que atrapalham essa fluidez? Não. Hoje nós temos uma frota, Paulo, aproximadamente de 1,3 milhões de veículos na cidade. E quantos ônibus? E nós temos hoje aproximadamente 1.300 ônibus só. Mas nós temos 1,3 milhões de carros que rodam na nossa cidade. E número de passageiros? Hoje, 500 mil passageiros por dia circulam dentro do ônibus. De ônibus? De ônibus. E de carro? Aí, para cada carro, no mínimo 1. Imagina isso. Já dá diferença. Já dá uma diferença. Mas se é tanta diferença assim, por que dá privilégio para o ônibus e não para o carro? O que a gente busca, Paulo, na realidade, nesse programa, é que eu tenha condições, porque um veículo, hoje, ele transporta no máximo 4 pessoas, né? Vamos pensar nisso. Quando eu falo de um ônibus, ele transporta, em média, 50, 60 pessoas. Até mais. Ou até mais. Mas, no mínimo, né? No mínimo 50 pessoas, né? Então, ele consegue ter uma capacidade maior para deslocar as pessoas dentro de uma cidade. Então, uma cidade inteligente, uma cidade que pensa, né, na mobilidade e em qualidade de vida, ela investe em transporte público. Mas o senhor já trabalhou na Reunidas, que é uma empresa de ônibus, de transporte coletivo. Sim. O senhor sabe que esse movimento nos ônibus, ele tem os picos, mas durante o dia, aquele corredor preferencial para os ônibus, ele fica praticamente vazio. Passa um ônibus, daí 1 minuto, 2, 3, 5, passa outro. Por que esse privilégio, então, para o ônibus? Não, e aí por isso que nós estamos trabalhando agora com as motos, né, compartilhando esse corredor, né, que antes era preferencial para o motorista, né, para o ônibus, agora ele é também compartilhado com as motos. Nós temos, enquanto a população nossa está crescendo em média 15%, o volume de motos na nossa cidade está crescendo 29%. Significa que o transporte coletivo não está bem. Significa... E a pessoa não tem, talvez, dinheiro para comprar um carro. Significa que as pessoas ainda não entenderam a importância, né, do investimento no transporte público. Vamos pensar nisso hoje, Paulo. Nós temos hoje 450 ônibus novos, com ar-condicionado, né, ônibus que foram entregues agora nesses últimos 2 anos. Né? Nós temos um Eixanguera... De primeira linha. De primeira linha, que revitalizou todo, né, a sua estrutura. Nós temos já 14 estações entregues, nós teremos 19 até o meio do ano. Nós temos o Novo Mundo, um terminal completamente renovado. Nós temos a programação do Praça
a Praça da Bíblia ali, que vai ser entregue em setembro. Né? Isso faz parte dessa composição do transporte público, onde nós reunimos o governo do estado, a Prefeitura de Goiânia, senador Canedo, Aparecida, ou seja, se criou uma grande, né, articulação onde todos trabalham juntos por essa solução. O que eu quis dizer quando eu falei que significa que talvez o transporte coletivo não esteja bom, é no sentido de que se criou esse estigma até, na verdade, em função de outras gestões, de outras administrações municipais, principalmente, e até estaduais também, que não comandavam como deveriam esse sistema. Isso ficou meio sedimentado na cabeça das pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas ficaram indecisas, né, receosas. Será que melhorou? Aí o senhor fez um elenco aí agora de atividades, de ações, que mostram que melhorou. Quer dizer, que os pontos de ônibus estão sendo mais estruturados, que os ônibus são novos. Quer dizer, então, há uma mudança que tem que se refletir na mudança também da mentalidade do usuário, entender que realmente mudou. Esse usuário que ainda era resistente, o senhor pensa que ele está aceitando melhor esse transporte coletivo de hoje? Sim, e isso vai muito, Paulo, da percepção desse usuário, né? Porque é o que você falou uma coisa corretíssima, né? A percepção dele, isso vem um histórico, né? Qual o histórico que ele tem? Historicamente, o transporte coletivo foi horroroso em Goiânia. O ônibus não funcionava, o ônibus era velho, a estrutura também não era boa, o ponto de ônibus não estava disponível para ele. Então, essa é a imagem que ele tem na cabeça dele. Mas quando ele começa agora a utilizar disso, né? Por exemplo, nós lançamos, foi uma das primeiras cidades a lançar, ainda em 2021, você pagar o seu transporte com o celular. Então, você poderia aproximar o seu celular, né, junto ao equipamento lá do validador dentro do veículo, e você poderia pagar em débito ou crédito dentro do transporte coletivo. Nós não precisava mais carregar dinheiro. Não precisava mais carregar dinheiro, você não precisava mais do cartão do transporte, que às vezes isso inibia o troco. Então você teve uma oportunidade fantástica, porque isso foi em dezembro de 2021, por incrível que pareça, Paulo. Né, aproveitar até o seu programa aqui. Na CMTC. Exato, tem gente que até hoje que não sabe disso, que não conhece essa funcionalidade. Né? Então, hoje, você com cartão de crédito e débito, você tem uma facilidade, qualquer pessoa tem acesso. O turista, o eventual, que às vezes quer fazer uma viagem. Eu vou contar uma experiência, eu vivi essa semana. Tive com minha esposa, com meu filho, na hora do almoço, queria resolver uma questão de um celular, nós fomos lá em Campinas, sabe? Fomos nós três, né, para lá. E eu estava no carro da minha esposa, né? Estava junto com ela e com meu filho. E aí resolvemos, eu falei, gente, eu tenho que voltar para a secretaria, que eu tenho que continuar meu trabalho. Eu fui lá rapidinho só para resolver o problema lá, o pagamento. Vamos resumir, né? Resolver o pagamento lá. E aí o pessoal falou assim, como você vai voltar? Eu falei, fica tranquilo que eu volto de ônibus. Volto de ônibus. Aí eu fui lá para a praça. O pessoal lá? Deixei o pessoal lá, eu fui lá para a praça, né? Para a Praça da Bíblia, a Praça A, entrei lá. Aí o pessoal já me conhece, alguns me conhecem da época da CMTC, já me cumprimentaram, tudo entrei. Paguei minha passagem, meus 4,30. Entrei no 403. Pagou como? Paguei no celular. No celular. No celular, encostei meu celular no validador, entrei, peguei o 430 e fui embora pegar minha viagem. Entendeu? Porque... Tinha ar-condicionado? Não, era um ônibus antigo ainda. Mas peguei meu transporte, fiz minha viagem, né, de forma muito simples, tem toda a orientação, você sabe a rota, você tem as informações disponíveis. Hoje você tem em cada ponto de ônibus um QR Code, porque quando você chegar, se você colocar a sua câmera, e todo mundo tem um celular hoje, concorda, Paulo? Sim. Qualquer, mais simples que seja. O bebê seja. já nasce com o celular na mão. Então você chega lá, se você encostar o seu celular no ponto de ônibus, automaticamente você vê todas as linhas que passam naquele ponto de ônibus. Você vê as linhas e você vê o horário que ele vai chegar e o próximo, que horário que ele chega. Então você não tem dificuldade para isso. Mais uma vez, é uma tecnologia que foi disponibilizada e que isso está funcionando. Mas, mais uma vez, às vezes o usuário do transporte não tem essa informação, muito tempo não anda, né? Tem o histórico, né? Aquele histórico antigo, de que sofreu muito, que era muito cheio, né? Que teve dificuldade com o veículo que era antigo. Mas então nós estamos nesse processo. A concluir esse processo, não. Esse processo todo é um projeto que vai até 2026, onde toda essa estrutura, né, vai ser entregue, todos os terminais serão renovados, serão reformados, as estações também serão entregues, a frota nova será entregue, nós vamos ter mais de 1.300 ônibus, todos novos. Né? Nós temos agora o ônibus elétrico que está rodando no eixo Anhanguera, nós teremos o ônibus a gás que também irá rodar também. Então, existe um conjunto de benefícios que estão sendo trabalhados para que a gente possa oferecer realmente um transporte com qualidade. E como é que faz isso? É buscando a satisfação, acompanhando
o usuário, fazendo pesquisa, fazendo pergunta, para que a gente possa construir esse projeto de forma estruturada. Quando o usuário quiser esclarecer alguma dúvida, como é que ele procede? Hoje nós temos, né, dentro da Secretaria, nós temos o nosso Instagram, muita gente acessa. Qual é? Né? É Mobilidade Goiânia, né? É Mobilidade Goiânia. Se você pegar Mobilidade Goiânia, você vai achar no Instagram. O pessoal tá fácil. do Switch ali já está correndo com os dedinhos. Ali já colocar nossa na assessoria está lá disponível para poder atender. Né? Nós temos também... Esse é no Instagram. No Instagram. Mobilidade Goiânia. Mobilidade Goiânia. Nós estamos preparando... Né, lá, já está na tela. Olha, excelente. Nós estamos preparando agora, vai ser lançado um novo app, né, da mobilidade, que é um novo aplicativo para o transporte coletivo. Né? Eu solicitei lá para colocar uma função lá, que é entre em contato com o trânsito, fale com o trânsito, converse com o trânsito. Nós estamos buscando aí qual que é o melhor nome, né, mas reclame aqui para o trânsito. Nós estamos buscando uma solução dentro do aplicativo, isso já está em desenvolvimento, para quando a pessoa estiver na rua, se tiver um semáforo que não estiver funcionando, se ele vê um carro estacionado no local incorreto, se ele tiver alguma dificuldade no trânsito, ele pode pegar o celular dele na hora, ali, dentro do veículo e fazer automaticamente a reclamação que chega para a gente lá e nós vamos dar andamento nisso. Né? Nós temos uma ideia, isso, né, compartilhado com o nosso prefeito, de ação muito rápida, de buscar soluções. Né? Ele tem empregado na sala dele lá, o não dá, não existe. Né? Então, nós estamos na secretaria com essa mesma pegada. Legal. Eu falei e não fiz a pergunta ainda, é sobre lojistas que estão insatisfeitos, naturalmente, porque a partir do momento que se proíbe o estacionamento em determinadas vias, como a 136, por exemplo, e na 85, eles não têm como colocar os carros ali, principalmente os dos próprios lojistas, dos seus servidores. Como é que os senhores pretendem resolver essa questão? Acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender, hoje a cidade de Goiânia, Paulo, tem 6.500 quilômetros de ruas, de vias. 6.500 quilômetros de via. Nós estamos falando de um projeto de 250 quilômetros, que são as artérias. E aqui acho que é importante, né, vamos até fazer essa analogia, que é a mesma coisa do corpo humano. Né? As artérias são aquelas vias principais. Elas precisam estar desobstruídas, elas precisam ter, né, fluidez para poder dar condição para que esse corpo possa movimentar. Então, o que nós fizemos foi isso. Nós mapeamos 250 quilômetros, nós estamos aproximadamente aí 26 vias, né, que nós vamos trabalhar para poder, nessas vias, nós temos algumas ações específicas. Primeiro, né, e aí eu vou falar do estacionamento, eu vou chegar lá, Sim. Mas nós vamos falar o seguinte, semáforos inteligentes, sincronizados, com onda verde, primeiro ponto. Nós estamos falando também que não podemos ter nessas vias, né, caçambas ou os caminhões betoneiros que param lá, muitas vezes, e atrapalha e dificulta a circulação. Só na 136, hoje eu passei mais ou menos na hora do almoço, estavam lá duas betoneiras, uma num quarteirão e a outra no outro, chegando ali na 85. No dia que nós iniciamos a operação de realmente começar a desobstrução desse corredor... Mas como é que vai fazer para construir um prédio, por exemplo? Aí nós temos que organizar isso. Hoje existem condições de você criar isso dentro do espaço onde ele tem, você fazer um recuo, criar a condição para poder colocar isso dentro do local. Nós podemos fazer isso por horário, né? Qual que é o horário permitido? Então, ele criar um horário específico para poder fazer o trabalho dele, né? Não no horário... Hoje, o que você falou, o horário de pico hoje, nós fizemos isso no dia 1, nós fizemos a abertura no dia 10, nós fomos para a rua, fomos fazer uma entrevista lá. Você precisa de ver, Paulo, tinham 2 carros na Jamel Cecília ali, 2 carros. Abaixo do viaduto, tinha um carro parado logo em seguida, na alça de acesso da Marginal, e tinha um outro veículo mais à frente. Você precisa de ver o transtorno que o trânsito estava por conta de 2 carros parados no horário de pico. Por quê? Você já vem da alça da Marginal. Quando você entra na Jamel, a primeira coisa que você vê é um carro, aí você tem que pegar a via do centro. Você pega a via do centro. Quando você pega essa via, você já vai concorrer, porque esse carro já está vindo na fluidez do trânsito dele. Então, ele tem que parar. E aí você gera a cauda no acesso da Marginal. Você para o trânsito, aí você gera a cauda onde? Em cima do viaduto e passa depois daquele viaduto ali da Jamel. Então, se a gente tiver as 3 vias funcionando, fluindo, nós vamos ter ganho. O que nós estamos fazendo com o estacionamento especificamente? É buscando alternativa. No corredor, eu lhe falo, o corredor, a prioridade é a fluidez do trânsito.
Tarcísio Abreu, que é secretário municipal de Engenharia de Trânsito, está aqui para falar sobre essas modificações. E aí eu faço uma pergunta ao senhor, que é a seguinte: o senhor está aqui em Goiânia desde 2013, são 12 anos. 12 anos. O senhor morou em Brasília, morou lá no Ceará, enfim. Cada cidade tem a sua tipicidade, tem a sua característica e tal. O trânsito em Goiânia, dizem os brasilienses, e o senhor talvez possa confirmar, que o motorista goiano, não na totalidade, claro, mas a boa parte dos motoristas goianos são insubordinados, são rebeldes. Como é que o senhor pretende lidar com isso? Será só através de uma educação de trânsito ou essa educação vai parar no bolso deles, que não respeitarem a lei, como o senhor acabou de dizer? Excelente pergunta. E aqui, acho que a gente pode começar pela primeira fase. Acho que a primeira fase que a gente precisa, e eu acho que todo o processo começa assim, é um processo de conscientização, educação e orientação. Todo o processo, né, de mudança de comportamento ou conduta, né, quando você vai implementar uma mudança como essa, como nós temos hoje, nessa mudança, dessa nova mobilidade, o primeiro passo sempre será campanhas, né, campanhas educativas, de orientação, de conscientização, demonstrando a importância das ações que estão sendo realizadas. Acho que o primeiro ponto é esse. Né? Então, primeiro essa campanha seria o quê? De rádio, televisão, rádio, televisão, jornal. Redes sociais. Vamos ter, né, nos locais, nós fizemos isso, ali na Jamel Cecília, nós fizemos isso, nós fizemos panfletos, entregamos para os lojistas, orientamos as pessoas o que seriam feito. Então, teve os nossos agentes foram para a rua para poder orientar também, explicar isso no local do corredor onde estava sendo implementado. Então, nós estamos fazendo isso como todas as ações que nós já fizemos. Nós fizemos isso para os corredores de ônibus. Né? Vamos lá, corredor de ônibus para a motocicleta fazer a utilização. O que nós fizemos, Paulo? Antecedendo isso, nós começamos com as associações dos motociclistas, né, dos entregadores. Nós tivemos reunião com ele. Para quê? Para falar para ele que existe uma lei de trânsito, que ele tem que se comportar conforme aquela legislação. Nós fizemos com os motoristas do transporte coletivo. Olha, a partir de agora o seu corredor vai ser compartilhado com as motocicletas. Então, você precisa respeitar o motociclista, você precisa respeitar a velocidade da via, você precisa cuidar... E vice-versa, né? O motociclista também tem que respeitar o ônibus, né? Perfeito. Então, você precisa ter essa orientação. Então, nós fizemos esse trabalho de conscientização, de campanha. E eu já vi um zigue-zague danado de motociclistas. Então, como é que vai resolver isso, hein? O prefeito... Não é da noite para o dia, né? Não é. E aí o prefeito tem cobrado e tem exigido, tanto da Secretaria de Trânsito como da Secretaria de Comunicação, essa campanha. Nós estamos trabalhando com isso, já temos uma primeira proposta, né, para poder realmente trabalhar nessa primeira fase, orientação, conscientização, né, e educação, para que a gente possa adaptar essa nova realidade. E lógico, Paulo, depois disso, o segundo passo é a fiscalização. Né? Nós estamos aí instalando os radares, né, os fotossensores, em todas as vias, nós temos aí... Quando é que eles vão funcionar para valer? Nós estamos preparando eles para poder, a partir de março, né, no final de março, ele começar a iniciar o seu trabalho de fiscalização. Tem consciência, claro, de que, por conta disso, de não ter os pardais, muitos motoristas estão fazendo a festa, né? Andando na linha de ônibus, andando à torta direito, furando sinal. Mas eu posso aproveitar aqui e fazer um alerta para os motoristas? Por favor. Eu quero fazer um alerta, o seguinte, nossas equipes estão na rua, fiscalizando. Não tem o radar, mas a equipe, né, da secretaria está na rua, fiscalizando. E eu vou te dar um dado, Paulo, só para você entender o risco que esse motorista está correndo. Nós fizemos um monitoramento na T63 durante 2 horas. Sabe quantos autos de infração foram emitidos nesse dia? Lá em cima. 100 autos de infração em 2 horas. Só em uma via. Só em uma via. Então, o nosso alerta aqui para o motorista é: fique atento à legislação. O trânsito hoje não é porque não tem o fotossensor que está lá instalado, monitorando, mas os agentes estão fiscalizando. Nós estamos aí, né, com todo o nosso time de fiscalização. E eles estão fiscalizando escondidinhos, como se costuma dizer, atrás do poste, aquela coisa toda? Não. Ou ficam visíveis? Ficam visíveis, ficam parados no local, todo mundo identifica o veículo lá. A gente teve até uma experiência... E é na caneta? Hã? É na caneta? Não, lá nós temos equipamento de celular, o talonário é eletrônico. Sim. Tá? Eu também tenho o meu talonário como secretário, eu também tenho um também. É um talonário eletrônico. Então, você automaticamente, quando você pega o talonário, você digita a placa, ele já busca os dados do veículo e eu já tenho a opção de fazer o auto de infração. Então, ele é eletrônico, mas o carro fica lá. E a gente percebe isso. Nós recebemos um dia desse,
nós temos um grupo da coordenação, né, dos agentes de trânsito lá, recebemos um vídeo lá, estava ali na T9 com T7, né, fazendo lá o ponto de acompanhamento, lá o ponto de controle, e aí você vê, quando eles observavam o veículo, nosso que estava parado bem na frente, né, eles começam a mudar de faixa, voltar para a via, ou seja, ele sabe que o que ele está fazendo não está correto. Mas faz. Né, mas tenta. Então, nosso pedido, e aqui é um pedido, mais uma vez, nós não queremos aqui, em momento algum, né, não existe indústria da multa, fábrica da multa, nossa indústria lá é a indústria da educação. Nós queremos é que a pessoa ande da forma correta. Eu quero multa zero, desde que as pessoas respeitem o trânsito, respeitem o seu local, a legislação conforme ela está prevista no Código Brasileiro de Trânsito. Secretário, mas se tiver multa, né, é uma outra observação que se faz ao longo do tempo também, né? Muita gente não sabe a destinação desse dinheiro arrecadado com as multas. Hoje vai ser como? Houve alguma mudança ou é aquela prevista em lei? Não, hoje, quer dizer, né, há a previsão em lei, mas que nem sempre é respeitada, a gente sabe disso. Não, hoje toda a arrecadação da multa, 30% ela é destinada para a prefeitura, né? Toda a arrecadação vai para a prefeitura, para ações, né, na área de infraestrutura, na área de educação, saúde, ela vai para poder realmente suportar as demandas da Prefeitura de Goiânia. O restante do recurso, ele pode ser utilizado, e é utilizado hoje, né, para ações de trânsito, ações de infraestrutura da Secretaria, para ações também, às vezes, de recuperação de vias, para mudanças de equipamento, tecnologia. Então, ele é um recurso destinado para atuação dentro da área de trânsito. Nada fora disso. Nada fora disso. É um dinheiro realmente destinado para isso. Existe uma conta específica, um destinamento específico. Então, existe legislação, né, dentro do Código que esse recurso é utilizado para isso. Né? Então, tudo isso hoje tem legislação. Então, a gente segue um código, né, que define e orienta o recurso, para qual é o destino daquele recurso. Tá bem. Vamos ver, então, na prática essa história de os motociclistas poderem andar nas linhas de ônibus. O repórter Pedro Henrique Rabelo foi às ruas e conferiu. Era a promessa de campanha do prefeito Sandro Mabel liberar os corredores de ônibus em algumas vias de Goiânia para o uso dos motociclistas. Ela já está em prática, mas por se tratar de algo novo, a atenção precisa ser redobrada por todos. O motociclista tem uma opção de trafegar, né, na linha do ônibus, mas a gente entende que tem que ter uma mudança de comportamento, seja do motociclista, seja dos motoristas e dos motoristas de ônibus, porque ali o motociclista a qualquer momento, independente de onde ele esteja, ele já tem um risco maior no trânsito. Então a gente pede para que os envolvidos tenham uma atenção redobrada e principalmente os motociclistas. Antônio Carlos de Souza era professor de um colégio estadual em Goiânia e morreu após uma caminhonete bater na moto dele na Avenida 85. Nas imagens da câmera de segurança é possível notar que o motociclista seguia pela faixa de ônibus quando o motorista da caminhonete deu seta e mudou para a faixa exclusiva para fazer a conversão. Ele bateu na traseira da motocicleta, que bateu em uma árvore. O motociclista morreu no local. A gente pede para que os condutores, tanto de veículos quanto os de motociclista, fiquem atentos nas conversões à direita. O motociclista que está usando o corredor de ônibus, ele tem que estar sempre atento ao veículo que está à sua esquerda, porque às vezes ele dá a sinalização para virar à direita e o trânsito ele é compartilhado, né, dos dois, os dois tipos de veículos são compartilhados, então ele tem que ter uma atenção muito redobrada. O corredor ele dá fluidez, mas tem que se ter os cuidados em qualquer situação de trânsito, independente se seja corredor ou não, o motociclista sempre tem que estar atento. Os corredores foram liberados para as motos e não para os carros. Mesmo assim, existem motoristas que andam errado. Nesses corredores tem muitos veículos utilizando o corredor de forma irregular, porque ele foi liberado só para motocicleta, e aí a gente vê que os motoristas de veículos convencionais não estão respeitando essa legislação. A gente precisa que os motoristas entendam que ele não foi liberado para o veículo automotor sem ser a motocicleta. Essa foi mais uma novidade no trânsito da capital. E o que os envolvidos estão achando disso? O uso do corredor do ônibus melhorou bastante a locomoção. Mais ágil, né? Ficou mais ágil para nós, porque querendo ou não, hoje o trânsito está muito pesado. O motoqueiro, para poder passar no corredor, um exemplo, às vezes acaba que prende mais o trânsito. Aí com essa acessibilidade aí ficou melhor sim.
Tá bem, secretário Tarcísio Abreu, secretário municipal de Engenharia de Trânsito, em relação especificamente a essa questão de os motociclistas andarem nas faixas de ônibus. Já deu para sentir, tem-se uma avaliação? Que tipo de avaliação se tem com essa mudança? Foi boa, não foi, não melhorou nada? Olha, a nossa avaliação é super positiva, né? Infelizmente, né, nós tivemos aquela fatalidade com um motociclista que, né, veio a óbito, mas lembrando que ali não foi, né, nem o acidente com moto, com ônibus, né? Então, teve essa situação, mas o que a gente tem visto, primeiro, é o depoimento do próprio motociclista. Ele tem aprovado essa solução, ele tem gostado da solução, realmente tira ele do trânsito, né, daquela correria que você falou, ou seja, eu não estou competindo com o veículo, eu venho para o corredor. O ônibus tem uma frequência, ele não está sempre no corredor, né? Então ele tem uma frequência, ele tem sua programação horária, então você tem um corredor que você pode andar na moto com segurança. Dá mais, né, fluidez. Né? Dá mais fluidez, você deixa os carros, né, fazendo a sua via, e dos ônibus, você tem a moto que pode andar com muita fluidez. Então, essa ideia foi sua ou foi do prefeito? Na verdade, isso é promessa de campanha do nosso prefeito, Sandro Mabel, né? É dele. Ele falou isso o tempo todo, né? Ele que fez isso, né? Nós fizemos um estudo, uma avaliação sobre essa proposta dele. Vimos que hoje existe essa solução já sendo utilizada, por exemplo, na Inglaterra, isso é muito comum há muitos anos, né? Portugal também agora lançou também, né? Então, Portugal e Inglaterra já tem essa solução compartilhada. E agora nós temos no Brasil Goiânia, né? Já teve vários secretários que me ligaram aí, Rio, Curitiba, querendo informação, né? Querendo acompanhar essa solução que nós implementamos aqui. Então, é uma solução dele, é uma proposta do prefeito Sandro Mabel, e nós estamos vendo que o resultado está aí. As pessoas elogiando, né? Nós não tivemos incidente entre moto e ônibus, então, muito bom. É interessante, porque até pouco tempo atrás era Goiânia que procurava Curitiba para saber das novidades e como implementar aqui. Quer dizer, se Curitiba já procurou a sua secretaria, é porque a coisa é boa, porque Curitiba tem, não um trânsito maravilhoso, claro, não existe isso perfeito, mas Goiânia está dando exemplo também, assim como Curitiba já deu. Sim, não, Goiânia, eu tive a oportunidade de, né, presidir a CMTC durante 3 anos, e nós tivemos aí muitas secretarias e muitos municípios e capitais que tiveram em Goiânia nos últimos 3 anos, entendendo tudo que estava sendo feito no transporte coletivo. E eu tenho certeza que vai vir agora buscar soluções de trânsito que nós estamos implementando nessa nova gestão. Bom, invertendo, né? Invertendo a mão. Invertendo a mão. Outra promessa também de campanha de Mabel, e ele fez inclusive nas entrevistas que a gente fez aqui, e também no debate, que ele prometeu sinalizar cruzamentos com a direita livre, mesmo com o sinal fechado, não é isso? Sim. O repórter Vitor Silva foi às ruas para conferir. A conversão à direita é permitida mesmo com o sinal fechado, o que agiliza o fluxo de veículos pelas ruas da cidade. A escolha dos locais considera critérios técnicos, como a geometria das vias e também a visibilidade para motoristas e pedestres. A meta da prefeitura é que mais 76 pontos sejam liberados nos próximos meses. Assim, 100 cruzamentos terão a passagem pela direita autorizada. Mas, apesar da medida facilitar o trânsito, alguns motoristas ainda não se acostumaram. Veículos param na pista da direita mesmo com passagem autorizada, atitude que trava o tráfego. Cruzamentos movimentados, como das avenidas Manchester e Leste-Oeste, no Jardim Novo Mundo, já contam com a sinalização em pleno funcionamento. Alguns motoristas abordados pela reportagem não sabiam das mudanças. Para eles, a medida melhora e muito a vida no trânsito de Goiânia. Mas eu achei bem melhor, bem ótimo, que aí tem a direita tá livre, né? Pra gente passar, não atrapalha o trânsito nem nada. Dependendo da via é uma boa opção, né? Mas tem umas vias que fica perigoso. Tem que ir com calma. Tem que estar sempre atento para não causar um acidente. Claro, com certeza. Ainda mais o trânsito de Goiânia, que os motoristas é meio roda presa. Precisa dessas medidas pequenas aí que ajudam demais o trânsito. Por exemplo, aqui mesmo, tempos atrás, a gente não podia virar à direita, a gente tinha que ir lá em cima e voltar para poder seguir reto. Então ajuda bastante. Segundo o secretário de Engenharia de Trânsito da capital, novas intervenções para melhorar o fluxo no trânsito devem acontecer nas próximas semanas. 10 corredores que serão feitos de forma imediata. Além disso, nós também estamos trabalhando com essa nova regulamentação, uma legislação que dê
a garantia e a segurança para que a gente possa fazer tudo o que é necessário para o trânsito da nossa cidade, com segurança, pensando em pedestre, com calçadas, com ciclovias, ciclofaixas, né, com a desobstrução, para que a prioridade e o comando desse trânsito seja feito pelo transporte público. Certo, você estava lá e está aqui com a gente agora, e essa reportagem foi feita no início dessas implementações. Já deu para ver de lá para cá a mudança, o número aumentou de opções de a pessoa entrar à direita, já são quantas agora? Nós estamos já com mais de 50, viu, Paulo? Já mais de 50 já foram implementadas, são realmente... E ali, acho que é importante, quando você vê a sinalização, fala de conversão direita livre, prioridade para o pedestre. Né? A gente coloca o desenhozinho da faixa e bota lá, prioridade para o pedestre. Isso tudo é sinalizado. Sinalizado, que dá orientação para o usuário do veículo, porque ele precisa fazer a conversão à direita, mas precisa cuidar com o pedestre. Né? Não podemos nunca esquecer que existe o pedestre na via. Então, ele pode fazer a conversão e a gente tem monitorado isso com as equipes. O que a gente tem visto que as pessoas têm ficado muito satisfeitas com essa solução, porque realmente dá fluidez. Muitas vezes você ficava preso num local, num cruzamento, que você poderia fazer a conversão, que não teria nenhum tipo de atrito ou obstáculo, mas você ficava parado, né, sem a possibilidade de fazer a conversão à direita livre. Então, o nosso convite é, observe a sinalização. Né, para você ter ideia, eu tive uma caçamba, um dia desse colocada numa direita livre. Nós tivemos que entrar em contato para poder retirar a caçamba, porque ele colocou a caçamba dentro da direita livre, sinalizado, com a seta no chão, ele foi lá e colocou a caçamba. Só para você ter ideia. Pois é, né? Essa questão cultural, né? O senhor que morou em Brasília, você sabe que Brasília, por exemplo, faixa de pedestre é respeitada. Né? Todo mundo respeita. E é um exemplo que deveria ser seguido por Goiânia e ainda, infelizmente, não é. Como fazer isso? Eu reforço aquela pergunta, secretário municipal de Engenharia de Trânsito, Tarcísio Abreu. Como mudar a cabeça de motoristas, como disse um deles ali, de roda presa, os taxistas chamam de roda dura, né? Como mudar a cabeça das pessoas que estão acostumadas, exagero, milenarmente a fazer a coisa errada? Para mim, Paulo, só tem uma solução de fazer isso. Essa solução chama-se educação. Né? Realmente é criar uma grande campanha, e não é uma campanha, né, com curto espaço de tempo. Né? Você falou de Brasília. Brasília, essa campanha levou anos de conscientização. Né? E o prefeito tem dado essa diretriz. Uma grande campanha, né, ao longo de todo o período da sua gestão, para que a gente possa realmente mudar, né, essa ideia, né, da faixa de pedestre, para que a gente possa absorver esse novo comportamento, essa nova conduta. Então, quando você vê uma faixa de pedestre, nós estamos trabalhando com a sinalização, né, até temos uma campanha lá, o prefeito gostou disso, na época que nós fizemos a volta às aulas, nós levamos as mãozinhas para poder orientar na volta às aulas, né, que as pessoas têm que sinalizar para que ela possa fazer a travessia da faixa de pedestre. Então, eu entendo o seguinte, nós estamos trabalhando nisso, uma grande campanha de conscientização, né, já demandada pelo prefeito, para que a gente inicie essa campanha e ela vá ter, durante toda a sua gestão, uma campanha realmente contínua de educação, para que a pessoa possa entender a importância da faixa de pedestre. Não pode parar. Não pode. Essa né? campanha não pode parar, principalmente numa cidade como Goiânia, que eu adoro, eu repito, sou goianiense, sou goiano, o senhor também é. Né? Mas não é só pelo título, não, é pelo carinho, pelo amor que a gente tem pela cidade e a cidade tem por nós. Estou aqui há 50 anos e isso não é fácil, não é pouca coisa. Mas a gente reconhece, é obrigado a reconhecer, né, que o goiano, boa parte dele, não estou generalizando, mas boa parte dele é roda presa mesmo, é roda dura. Então, se não tiver uma campanha permanente em cima, martelando, e se não houver também a fiscalização, não vai mudar. Sim, e isso, para mim, são ações conjuntas. Fazemos a conscientização, a educação, reforçamos isso ao longo do tempo, e depois disso, o que vem depois? Fiscalização. Aí, realmente, a fiscalização vai nos ajudar a monitorar isso. Né? O prefeito tem feito um trabalho muito grande, né, com cidades inteligentes, com a questão da guarda, polícia, ter reunido todas as forças para a gente poder ter muitas imagens, né, que permitam a gente realmente fazer um grande cinturão de segurança na nossa cidade. O prefeito tem anunciado isso, e isso tudo vai ajudar a gente a monitorar, né, as principais vias da nossa cidade, monitorar, né, a educação do pedestre, que o pedestre também tem seu papel. Aqui a gente está cobrando, né, do motorista,
do ônibus, mas o pedestre também tem seu papel, né? Claro. Ele tem que sinalizar, ele tem que orientar o que ele quer fazer, para que a gente possa ter essa harmonia, né, dentro do trânsito. E perder também um hábito, né, que perdura, que é o seguinte: o cidadão, quando vai atravessar uma rua, o sinal está fechado para que ele atravesse, o sinal de pedestre está fechado, aberto, consequentemente, para quem está passando de carro, ao invés dele esperar na calçada, ele não aguenta, ele põe o pezinho na rua. Quer dizer, é uma coisa que, né? Falando aqui para algumas pessoas que eventualmente estejam assistindo o programa e têm esse hábito, vamos mudar esse hábito para a sua própria segurança. Mas vamos lá. Fiscalização, o senhor disse mais ou menos aí que o prefeito está reunindo forças para fazer essa fiscalização. Historicamente, a gente sabe também que a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito, que já teve tantos nomes, a MT, a CMT, etc., uma falha que ela tem é um corpo de fiscalização e de funcionários também, de servidores, muito pequeno. O senhor tem quantos funcionários para fazer fiscalização? O senhor pretende aumentar o número? O prefeito Sandro Mabel está convencido da necessidade disso? Nós temos hoje um quadro de 309 agentes, né? O quadro de agentes hoje nosso dentro da Secretaria. O que nós estamos buscando, Paulo, acho que aqui o primeiro ponto, para poder tornar isso de forma mais rápida, mais eficiente, é aumentar essa capacidade, primeiro sem aumentar esse contingente. O primeiro ponto é esse, nós estamos trabalhando nisso, né? Hoje, toda essa parte da fiscalização eletrônica está sendo implementado, e está sendo implementado com várias câmeras de monitoramento. Então, dentro de uma central, com alguns agentes, eu consigo ter uma visão completa da cidade. Então, o primeiro ponto é investir em tecnologia, realmente, né? Trazer modernidade para a cidade. Como eu falei, além dessa questão, por exemplo, os semáforos também nossos estão muito desatualizados, versões antigas que nem são produzidas mais hoje no Brasil. Então, nós precisamos trazer tecnologia, e esse é o grande desafio, e é isso que o prefeito tem cobrado da gente no primeiro ponto, né? O primeiro passo, que é muito mais rápido e eficiente, é disponibilizar câmeras que façam esse monitoramento de forma muito rápida e que eu possa, com os agentes que eu tenho hoje, aumentar meu campo de visão, meu campo de fiscalização. Mas isso vai acontecer até quando? Isso começa a partir de março, né? Nós estamos começando a partir de março com várias ações. E a substituição dos semáforos, por exemplo, já acontece agora? Nós vamos começar a partir de agora em março com algumas ações que nós vamos poder ter as imagens, as câmeras, né, desse semáforo, a câmera dos radares também que vão ser colocados, além das câmeras que nós temos hoje na cidade, né, dentro do programa da Cidade Inteligente, que o prefeito já tem várias câmeras que estão instaladas hoje, né? A prefeitura já tem isso. Então, dentro dessa composição, nós estamos trabalhando aí para poder essas imagens nos ajudar a fazer essa gestão. Existe uma parceria com o governo do Estado nesse sentido também? Com a polícia, com as polícias, por exemplo, no sentido da identificação facial, até para descobrir bandidos, de repente, andando pela cidade. Existe alguma coisa nesse sentido? Sim, o prefeito lançou, né, esse programa. Isso foi coordenado, o prefeito Sandro Mabel tem coordenado vários programas de convênios, né, de associações, integrações, buscando exatamente isso. Então, ele teve com as forças policiais, ele chamou isso, né, para a Prefeitura de Goiânia, para poder fazer essa grande integração. Polícia Militar, Guarda Municipal, né, bombeiros, fazendo isso também com a própria Secretaria de Trânsito, ou seja, reunindo todas as forças policiais que tem hoje na nossa cidade, para que a gente possa fazer esse grande cinturão de segurança e que a gente possa ter realmente uma central que possa monitorar, juntando forças. Nós já acabamos de ter uma reunião com o próprio prefeito coordenando isso, de cidades inteligentes. E ele está juntando essas forças para poder ter essas imagens, né, ter toda essa coordenação, para que a gente possa, assim, né, realmente ter uma cidade muito mais segura, uma cidade muito mais monitorada, a questão você falou da placa, do veículo, né, da pessoa desaparecida, a pessoa às vezes que teve algum tipo de problema, você vai conseguir fazer isso com reconhecimento facial. A inteligência artificial vai ser aplicada aí? Vai ser aplicada e tem soluções prontas para poder ser utilizada de forma muito rápida. Prontas já aqui em Goiânia, aqui em Goiás? Aqui em Goiânia e aqui em Goiás. É? É. De onde vem? Isso hoje, né, mais uma vez, as forças policiais hoje já têm essa estrutura monitorada junto com a Guarda Municipal nossa. Então, o que nós estamos agora é ampliando isso para que a gente possa compartilhar essas iniciativas, que a gente possa ampliar a estrutura atual. Haverá uma central para isso ou já vai se aproveitar a central da própria polícia? Nós estamos trabalhando para poder ter, né, e aí o próprio prefeito coordena isso, mas uma grande central que vai ser monitorada, estruturada, compartilhando essas forças. Uma lá, outra cá. Uma Sim. central
para, digamos, a prefeitura, outra central para o governo do estado. O que a gente... Mas ambas conectadas e trocando informações. Ambas conectadas, né? O prefeito fala muito sobre isso, né? Ele sempre está citando a questão do gasto que nós estamos tendo com a limpeza pública, né? São mais de 300 milhões que está sendo gasto pela prefeitura para poder limpar a nossa cidade, para organizar a nossa zeladoria da nossa cidade. Então, o que o prefeito tem pedido sempre para a gente é muita racionalização no uso do recurso da prefeitura. Então, o que a gente puder integrar, compartilhar conhecimento, compartilhar estruturas, o que a gente puder, né, fazer para que a gente possa reduzir o custo da prefeitura hoje está sendo exigido e cobrado pelo prefeito. Então, o que nós estamos buscando é isso, é ver o que já tem em algum local que a gente possa utilizar, que a gente possa integrar e compartilhar de forma eficiente. Tá bem. Primeiro, estancar a sangria, né, do dinheiro que foi embora pelo ralo, sabe-se lá para onde, e depois pegar o dinheiro que der para aproveitar nessas coisas. Inclusive, aquela intenção do prefeito Sandro Mabel de decretar calamidade financeira na Prefeitura de Goiânia acabou sendo aprovada pela Assembleia Legislativa e o prefeito Sandro, inclusive, agradeceu o voto de confiança dos parlamentares goianos para colocar a casa em ordem. Repórter Jean Diego Luiz traz para a gente. Vamos ver. O decreto foi aprovado em fase única pela Assembleia Legislativa de Goiás. Antes, a expectativa já era pela aprovação. Nós tínhamos que começar o governo com muitos cortes e decretar o estado de calamidade era uma questão muito mais pedagógica do que prática. E com ele nós pudemos mostrar aos secretários que estavam entrando, aos dirigentes que estavam entrando, que era um momento de muito sacrifício, que nós tínhamos que fazer cortes, evitar gastos, né? Até mesmo as nomeações, o prefeito segurou muito as nomeações. O próprio Tribunal de Contas de Goiás emitiu parecer a Alego favorável ao estado de calamidade. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Hamilton Filho, acompanhou o parecer do TCM. Após uma análise técnica realizada pela equipe da Assembleia Legislativa, bem como um parecer emitido pelo Tribunal de Contas dos municípios, verificamos que a situação da Prefeitura de Goiânia, no ponto de vista financeiro, é muito delicado. Precisa de um tempo para poder reequilibrar as contas, renegociar os contratos. O líder do governo na Casa Legislativa, o deputado Thales Barreto, articulou para que os deputados votassem favorável. Nós não tivemos dificuldades. Hoje os deputados da base estiveram presentes, voltamos à calamidade de Goiânia por um prazo de 120 dias. Goiânia tem um compromisso daquelas pontuações feitas pelo Tribunal de Contas, foram pedidas até mesmo pela própria Prefeitura. Então não tenho dúvidas que Valdivino, o Sandro Mabel vão estar fazendo agora as necessidades que precisam. Com a aprovação, o decreto segue agora para a governadoria. O município terá o prazo de 120 dias para a vigência do estado de calamidade pública, onde, nesse período, poderá tomar medidas necessárias para a recuperação fiscal. A prefeitura passa um momento muito difícil, passa um momento que ela precisa renegociar seus débitos, precisa organizar a casa para que a cidade possa funcionar, para que a saúde possa funcionar. Então, acho que foi com muita responsabilidade que os deputados aprovaram esse decreto. Então, muito obrigado à Assembleia Legislativa. Isso, né? Não se trata exatamente de uma parceria, né? Mas de um entendimento, né? entre os poderes, no sentido de saber que aquele outro poder está precisando de uma condição necessária nesse momento específica para poder respirar. Não é isso? Essa situação de calamidade, eu entrevistei o secretário Valdivino de Oliveira anteontem, essa situação era muito mais urgente no início do ano do que agora, mas a situação ainda não está sob controle, é isso? É isso, não está sob controle. O prefeito tem cobrado isso dos secretários, né? Muita rigidez, muito controle, para que a gente possa entender o momento que a prefeitura está vivendo, né? E ele tem falado isso com todos nós, tem feito várias, né, orientações em relação a isso, e todos os secretários passaram por isso. Revisão de contratos, né? Atualização dos contratos vigentes, a questão da zeladoria da cidade, a questão dos buracos, a questão da sinalização, então o trânsito, então várias secretarias de educação, saúde, então todos nós estamos imbuídos aí nesse controle, sabemos a dificuldade e estamos buscando solução, né? Realmente todos os secretários estão conscientes disso e estamos trabalhando para poder, né, conseguir gerar esse controle agora, esse acompanhamento, realmente essa eficiência, para que a gente possa, né, a partir
do próximo ano tenha o recurso necessário para que o prefeito possa fazer seus projetos, implantar tudo que essa cidade precisa. Vamos dar uma corridinha, porque o tempo está indo embora, mas eu quero abrir espaço também para mostrar uma reunião que houve entre o governador em exercício, Daniel Vilela, com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O assunto era discutir o reajuste do transporte público lá no entorno. Confira. O encontro no Palácio do Buriti, em Brasília, contou com a participação de 11 prefeitos de cidades vizinhas à capital federal. Daniel Vilela destacou que a passagem do transporte público do entorno é uma das mais caras do país. Então estamos hoje aqui com a disposição do governador Ibanez de poder construirmos aí um consórcio interfederativo, onde o governo de Goiás, o GDF e naturalmente o governo federal, com a participação de investimento, possamos reduzir a tarifa, que já vem sendo reajustada ao longo dos últimos anos, então a gente tem que reduzir para encontrar uma condição, uma tarifa que possa ser acessível a essa população, mas ao mesmo tempo também garantir novos investimentos, renovação de frota, construção de novas plataformas, reforma de terminais, para que a gente ofereça aí um transporte coletivo de qualidade para essa população, que é quem abastece a cidade de Brasília. Desde 2019, o governo de Goiás defende a criação de um consórcio interfederativo com um subsídio mantido em parceria com a União e o governo do Distrito Federal para melhorar a qualidade do transporte público no entorno. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, falaram sobre o que foi acordado a respeito da tarifa do transporte público do entorno. O que ficou decidido, né, que nós vamos fazer um convênio onde as três partes entrarão em torno de 67 milhões de reais por ano, de modo que a gente possa reduzir essa passagem para um preço médio aí de R$ 8,00, beneficiando todos esses moradores. Nós vamos agora tentar ser o mais rápido possível para a gente poder operacionalizar isso e garantir, além dessa qualidade, a redução da tarifa a níveis aí acessíveis e possíveis de serem adquiridos pela população que utiliza o transporte coletivo. A secretária do Entorno de Goiás, Caroline Fleury, explicou como os três entes farão a distribuição dos subsídios. É toda uma modelagem que a gente vai estar trabalhando também agora, que a gente precisa da NTT para fazer essa delegação, para constituir esse consórcio, e agora o Estado de Goiás e o Distrito Federal passem a gerir esse consórcio e fazer essa governança no transporte como um todo. Secretário, o senhor conhece essa modelagem? Fale rapidinho sobre ela. Conheço. Primeiro que fico muito feliz em realmente dar esse passo importante, né? Nosso vice-governador Daniel reunido, representando o nosso governador, reunindo com o Ibanez. Fico muito feliz. Apresentamos esse modelo para os prefeitos da nossa região metropolitana, do nosso estado. Tive a oportunidade lá no Palácio de fazer a apresentação da CMTC, o modelo que a CMTC, né, a companhia, funcionava. E isso se transformou num consórcio, que é o modelo mais moderno realmente, que tem hoje. Então, fico muito feliz, realmente, aí nós estamos encontrando uma solução definitiva para o entorno de Brasília. Precisa dessa participação, governo federal, governo do estado, né, nosso de Goiás, junto com o Distrito Federal, para poder realmente ter investimento, ter uma melhor tarifa e ter um transporte de qualidade. Porque a tarifa está alta, né? Muito alta. A tarifa do nosso entorno é uma tarifa muito alta. Tá bem. Tomara que dê certo. Vamos fazer uma pausazinha rápida para encerrar o programa, mas não tanto, né? Porque a gente vai, enquanto isso, já pensar nos exercícios que serão feitos na atividade física que será desenvolvida pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás através de um programa, um aulão funcional para estimular o goianiense, o goiano, a praticar atividade física. Reportagem do Rafael Mesquita. O esporte melhora a qualidade de vida e a saúde da população. Quem pratica atividade física reduz o estresse, melhora a concentração e diminui as chances de doenças como obesidade, hipertensão e diabetes. O professor Lindomar Santos afirma que o esporte vai muito além da questão estética. Depois do fato que aconteceu, que foi a pandemia, algo muito trágico, mas trouxe à tona a importância da atividade física, que não é realmente só a estética, é a melhora funcional. É o que o nosso corpo pode entregar da melhor forma possível. Mas para isso eu tenho que ter o quê? Eu tenho que movimentar, eu tenho que me exercitar. Representantes da Assembleia Legislativa estão visitando as academias de Goiânia
convidando alunos e professores para participar de um aulão de funcional gratuito. O evento aberto ao público será no dia 8 de março, na sede da Alego, no Parque Los Andes. O secretário de Esportes do órgão, Juscelino Peixoto, afirma que a ideia é incentivar a prática esportiva entre a população goiana. Trazer a população e trazer o esporte para dentro da casa. Então, não vai ser só esse evento, esse aulão que a gente vai fazer no dia 8, mas a gente já está com várias outras programações. A gente vai fazer o primeiro campeonato Assembleia Legislativa de Futebol Amador, a gente também vai fazer campeonatos voltados às escolas municipais e estaduais também. Então, essa é a nossa tarefa do esporte. E a gente quer incluir o esporte dentro da Assembleia Legislativa. Está aí o Juscelino Peixoto. Boa sorte aí nessa empreitada, né? Botar o pessoal para fazer exercício. Para encerrar bem rapidamente a entrevista aqui, eu quero fazer o registro dessas moças bonitas que estão aqui e vou pedir sua ajuda para apresentá-las. Nós estamos aqui hoje, né? Já estamos no final. Estamos com a Ariane Cândido, nossa assessora de comunicação. Que eu conheço de muito tempo, grande profissional, grande esse presente jornalista. que o prefeito Sandro Isabel me deu, né? Para poder minha assessoria de comunicação. E a Isadora, né? Também que me acompanha nas minhas redes sociais pessoais. Que está aqui também fazendo esse acompanhamento desse momento muito especial. Gravando tudo. Filmando, gravando, registrando todos os momentos. Tá bem, aquela outra mocinha lá trabalha aqui. Trabalha aqui, velho. Tá vendo que ela tá uma roupa diferente. Tarcísio Abreu, secretário municipal de Engenharia de Trânsito. Foi um prazer conhecê-lo, prazer recebê-lo, prazer entrevistá-lo. Obrigado por ter vindo e boa sorte. Paulo, eu que agradeço pela oportunidade, né, por estar aqui nesse programa tão importante. Estou sempre à disposição, tá, para esclarecer, tirar dúvidas. Ótimo. Né, eu acho que o trânsito é um assunto vivo. E nós vamos estar aqui várias vezes para poder compartilhar essas experiências. E nós vamos convidá-lo sempre. Obrigado a você, telespectador. Um grande abraço.